Josias foi o 16º rei de Judá e reinou por 31 anos entre 641 a 609 a.C. O nome Josias tem dois significados como Jeová cura ou Jeová o sustenta. A história do rei Josias está registrada nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas, e também citada em algumas passagens dos livros de Jeremias e Sofonias. Josias promoveu algumas reformas em Jerusalém, que foram a marca registrada do seu reinado. E não há como falar dele sem lembrar que foi um rei que andou em caminhos retos diante do Senhor. Então, se você quer conhecer a história do rei Josias, assista até o final e veja quem foi esse grande rei descrito na Bíblia. Mas antes de começarmos, peço que deixe seu like para nos ajudar e verifique se você já é inscrito aqui no canal. Ative o sininho das notificações, pois o YouTube só avisa sobre vídeos novos para aqueles que têm o sininho ativado. Muito obrigado por sua atenção e ajuda. E então, vamos ao vídeo. Reis da Bíblia. A história do rei Josias. Josias era filho de Amon e sua mãe Jedida, e neto do terrível Manassés, dois reis muito ruins para o povo, e que andaram em caminhos tortuosos de idolatria, desagradando ao Senhor. Porém Josias não foi como eles. No tempo em que Josias reinava, Israel estava dividido em dois reinos. Ao norte estava Israel e Judá. O reino de Israel praticamente já nem existia, pois havia sido conquistado pelo povo assírio. Já o reino de Judá, que havia sendo governado pelos reis da linhagem de Davi, estava cada vez mais fraco, e a potência que ganhava força naquela época era a Babilônia. Josias vinha da linhagem do rei Davi, e foi um dos últimos reis de Judá antes do exílio na Babilônia. Ele foi coroado rei aos 8 anos de idade, logo após a morte de seu pai, o rei Amon. Assim ele assumiu o trono e reinou em Israel na tribo de Judá, sendo muito amado e querido pelo seu povo. Ele se dedicou ao máximo para servir ao Senhor e tentou eliminar a idolatria do meio do seu reino. Ele é descrito na Bíblia como um rei justo, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. 2 Reis 22, versículo 2. Um detalhe bem interessante é que nessa época em que o rei Josias reinava, mais especificamente no 13º ano, foi quando Jeremias começou seu ministério como profeta. Antes mesmo de Josias nascer, Deus usou um homem para falar sobre o nascimento dele e benfeitoria que ele faria. Nessa época o rei Jeroboão I estava junto deste homem, que profetizou. E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar, para queimar incenso. E ele clamou contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. 1 Reis 13, versículo 1 e 2. Ainda bem jovem, com apenas 16 anos de idade, o rei Josias começou a buscar a Deus. O intuito dele era desfazer toda a idolatria vinda de seus antepassados perante o povo. Você encontra em 2 Crônicas 34, versículo 3. Josias então começou uma limpeza naquela terra, desfazendo qualquer resquício de idolatria que pudesse existir. Ele ia pessoalmente supervisionar o trabalho que os homens estavam fazendo e destruir altares e imagens, e cortar os bosques que tinham sido consagrados à adoração de ídolos. O rei tinha tanto nojo de idolatria que saqueou os sepulcros dos sacerdotes idólatras que haviam morrido há tempos passados e queimou seus ossos sobre os altares dos ídolos antes de serem derrubados. As reformas feitas por Josias não ficaram somente em seu reino em Judá, mas alcançou até mesmo um pedaço do reino de Israel em Betel, onde se cumpriu tudo o que o profeta anunciou antes mesmo dele nascer. A reforma do templo do Senhor.
No seu 18º ano de reinado de Josias, logo que todo o paganismo e idolatria foi desfeita do seu reino, ele ordenou que o templo do Senhor em Jerusalém fosse restaurado. Durante as obras da restauração do templo, o sumo sacerdote Hilquias achou o livro da lei do tempo de Moisés e o enviou ao rei. Quando Josias leu o livro e viu tudo o que havia nele, ficou muito triste e arrependido dos pecados de seu povo. Ele viu que, mesmo tentando andar em retidão e com as melhores intenções para servir ao Senhor, o povo ainda estava em falta com as obrigações das leis de Deus. Então ele, inquieto e com muita preocupação, buscou a orientação de Deus. O rei pediu que o Senhor fosse consultado através de um profeta. E na época quem o ajudou nessa missão foi a profetisa Hulda. Nós já postamos aqui no canal a história da profetisa Hulda. Se você ainda não viu, o link do vídeo estará nos cards, na tela final e na descrição. Depois que terminar esse vídeo, dê uma olhadinha lá e saiba quem foi essa profetisa do Senhor. A profetisa Hulda então entregou ao rei Josias uma mensagem de Deus como a resposta que ele procurava. Ela lhe disse que o povo de Judá seria em breve castigado por toda a idolatria e pecados, mas que esse castigo não havia de ser durante o reinado de Josias, pois ele havia se humilhado diante de Deus, e com isso seria poupado do mal que viria sobre o seu povo. Você encontra em 2 Reis 22, versículos 18 ao 20. Após receber a resposta de Deus, o rei Josias reuniu todo o povo de Judá e renovou sua aliança com Deus. Todos firmaram um compromisso de obedecer a Deus. Eles também rejeitaram todos os ídolos e falsos deuses. Todos os ídolos foram arrancados por Josias do templo do Senhor. Quando isso foi feito, ele comemorou com o povo a Páscoa do mesmo jeito e com as mesmas instruções da lei de Moisés. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e ofereceu holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. 2 Crônicas 35, versículo 16 ao 19. O rei Josias fez de tudo para eliminar a idolatria da sua terra. Ele extinguiu os muitos altares idólatras erguidos pelos seus antepassados e expulsou os médios e sacerdotes pagãos dali. Ele também fez cessar o sacrifício de crianças ao deus Moloque em Tofete. Também profetizou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. 2 Reis 23, versículo 10 e 11. Muitas foram as benfeitorias de Josias para agradar ao Senhor e destruir os altares e ídolos pagãos. Ele foi um homem justo e andou com retidão a Deus. A morte do rei Josias. Depois que Josias fez todas as suas reformas, o faraó Neco, rei do Egito, passou perto dos territórios de Judá, indo contra os caldeus. Mas Josias não quis permitir a passagem do exército egípcio nas suas terras e decidiu enfrentar, mesmo não sendo sua aquela batalha. O faraó ainda tentou convencer Josias a deixá-lo em paz, dizendo que não queria guerra com Judá, e disse-lhe que Deus era com ele e que havia enviado naquela missão. Se encontra em 2 Crônicas 35, do versículo 20 ao 21. Mas Josias não deu importância ao aviso e não saiu da presença do faraó. Ele continuou ali querendo lutar com o faraó e acabou sendo ferido por uma flecha de um dos flecheiros. Rapidamente seus servos
o retiraram do carro de guerra e colocaram-no em outro carro, onde ele foi levado para Jerusalém. Ali o rei Josias morreu em 610 a.C. Após um reinado de 31 anos, Josias foi sepultado nos sepulcros de seus pais e o povo planteou a morte do seu rei. Ele foi o rei que mais fez o povo lamentar sua morte. Nenhum outro rei foi tão lembrado como Josias. O profeta Jeremias compôs uma lamentação sobre o rei Josias, que por muitos anos se manteve preservada entre as pessoas. Se encontra em 2 Crônicas 35, versículo 25. O rei Josias teve um total de 3 filhos que foram reis sobre Judá, e todos foram insensatos. Eles se voltaram outra vez para a idolatria, por isso Deus os destruiu. Mas este é um assunto para outro vídeo. O rei Josias foi sucedido por Joacás, seu filho. O nome Josias é um dos nomes citados na genealogia de Jesus, descrita em Mateus 1. Ele fez tudo o que pôde pelo seu povo, a fim de que não fossem consumidos pela ira de Deus. Contudo, o castigo divino só foi adiado, mas de todo jeito veio sobre Judá por conta de seus erros perante o Senhor. O rei Josias foi um homem justo e honesto, que seguiu com amor e fielmente dos caminhos do Senhor. Por isso é um dos reis da Bíblia mais lembrado. E você já conhecia a história do rei Josias? Deixe aqui nos comentários para que possamos saber. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os vídeos novos. Compartilhe também esse vídeo com as pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.